Capítulo 5. Sua barriga de trigo está aparecendo? A relação entre trigo e obesidade. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Você encontra uma amiga que não vê há algum tempo e exclama feliz: Elizabeth, é para quando? Elizabeth, silêncio. Quando? Acho que não sei do que você está falando. Você, engolindo um seco. É mesmo? A barriga de trigo imita muito bem uma barriga de grávida. Porque o trigo causa deposição de gordura especificamente no abdômen e não, digamos, no couro cabeludo, na orelha esquerda ou no traseiro. E deixando de lado equívocos infelizes do tipo: não estou grávida. Por que esse acúmulo é importante? E por que a eliminação do trigo levaria à perda da gordura abdominal? Vamos examinar as singularidades do tipo físico barriga de trigo. Barriga de trigo, pneuzinhos, mamas masculinas e barrigas de grávida. Essas são as curiosas manifestações decorrentes do consumo do grão moderno que chamamos de trigo. Com marcas de celulite ou lisas, peludas ou sem pelos, retesadas ou flácidas, as barrigas de trigo têm tantas formas, cores e tamanhos quanto os seres humanos, mas por trás de todas elas está a mesma causa metabólica. Gostaria de defender a tese de que alimentos feitos de trigo ou que o contenham engordam as pessoas. Eu até diria que o excesso de entusiasmo no consumo do trigo é a principal causa da crise de obesidade e diabetes nos Estados Unidos. É também, em grande parte, o motivo pelo qual Jillian Michaels precisa atormentar os competidores do reality show Biggest Loser. Ele explica por que atletas modernos, como jogadores de beisebol e triatletas, estão mais gordos do que nunca. Culpe o trigo quando você estiver sendo esmagado pelo cara de quase 130 quilos sentado ao seu lado no avião. Sem dúvida, os refrigerantes açucarados e o estilo de vida sedentário agravam o problema. Mas, para a enorme maioria das pessoas preocupadas com a saúde, que não se entregam a esses comportamentos óbvios de ganho de peso, o principal desencadeador do aumento de peso é o trigo. Na realidade, a incrível prosperidade financeira que a proliferação do trigo na dieta norte-americana gerou para as indústrias de alimentos e de medicamentos pode levá-lo a se perguntar se essa conjunção favorável não teria algo de artificial. Será que, em 1955, um grupo de poderosos não teria se reunido secretamente no estilo Howard Hughes e traçado um plano diabólico para elevar a produção do trigo anão, de baixo custo e alta produtividade, tramado a divulgação à população da recomendação sancionada pelo governo de comer grãos integrais saudáveis, e liderado a investida das gigantes do setor alimentício para vender o equivalente a centenas de bilhões de dólares de alimentos prontos, feitos com trigo. Tudo isso levando à obesidade e à necessidade de bilhões de dólares de medicamentos para tratamento do diabetes, de doenças cardíacas e de todas as outras consequências da obesidade sobre a saúde. Parece absurdo, mas até certo ponto foi exatamente isto que aconteceu. Vejamos como. Grãos integrais, meias verdades. Nos grupos dedicados à nutrição, o grão integral é o queridinho do momento, mas na realidade este ingrediente saudável para o coração, aprovado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o alimento que consultores nutricionais concordam ser aquele que você deveria ingerir mais, deixa-nos gordos e esfomeados, mais gordos e esfomeados que em qualquer outro momento da história humana. Compare uma fotografia atual de 10 norte-americanos escolhidos aleatoriamente com uma de 10 norte-americanos do início do século XX, ou de qualquer século precedente do qual haja fotografias disponíveis, e você verá o contraste violento. Os norte-americanos de hoje são gordos. De acordo com o CDC, hoje, 34,4% dos adultos estão com sobrepeso. IMC de 25 a 29,9. 33,9 estão obesos. IMC de 30 ou mais. E apenas menos de um terço da população está com peso normal.
Desde 1960, o número de obesos aumentou mais rapidamente, chegando a quase triplicar ao longo desses 50 anos. Poucos norte-americanos tinham sobrepeso ou eram obesos nos 2 primeiros séculos da história da nação. A maior parte dos dados sobre IMC anteriores ao século XX de que dispomos para comparação provém das tabelas com dados de peso e altura das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em fins do século XIX, o IMC médio dos militares do sexo masculino era 23,2, independentemente da idade. Na década de 1990, o IMC médio dos militares já avançara bastante, atingindo a faixa do sobrepeso. Podemos facilmente supor que, se essa é a condição de recrutas militares na população civil, ela deve ser pior. O ritmo de aumento de peso se tornou ainda mais veloz quando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e outros órgãos resolveram dizer aos norte-americanos o que comer. Consequentemente, enquanto a obesidade crescia gradativamente a partir de 1960, em meados da década de 1980, ocorreu a verdadeira aceleração do fenômeno. A deusa da barriga de trigo. Celeste já não se sentia legal. Aos 61 anos de idade, Celeste contou que, dos 20 aos 40 anos, viera engordando aos poucos, mas se mantivera dentro de sua faixa normal de peso, entre os 54 e os 61 quilos. Mas, quando estava com 40 e poucos anos, alguma coisa começou a acontecer. Mesmo sem mudanças substanciais em seus hábitos, ela foi aumentando progressivamente de peso até chegar aos 82 quilos. Nunca estive tão gorda, queixou-se ela. Como professora de arte moderna, Celeste andava com uma turma bastante sofisticada e seu peso fazia com que se sentisse ainda mais constrangida e deslocada. Por isso ela ouviu com atenção quando expus minha introdução à dieta que envolvia a eliminação de todos os produtos de trigo. Ao longo dos 3 primeiros meses, ela perdeu 9,5 kg, mais que o suficiente para convencê-la de que o programa funcionava. Ela já estava precisando vasculhar os fundos do closet à procura de roupas que não conseguia usar havia uns 5 anos. Celeste aderiu à dieta, admitindo para mim que, para ela, essa alimentação tinha rapidamente se tornado uma segunda natureza, sem compulsões e raramente precisando de um lanchinho. Ela atravessava facilmente o intervalo entre as refeições, que a mantinham saciada. Ela ressaltou que, de tempo em tempo, as pressões do trabalho a impediam de almoçar ou jantar, mas ela aguentava bem os períodos prolongados sem nada para comer. Lembrei-lhe que petiscos saudáveis como castanhas cruas, queijo e biscoitos de linhaça eram perfeitamente adequados ao programa, mas ela achava simplesmente que, na maior parte do tempo, os petiscos não eram necessários. 14 meses depois de adotar a dieta barriga de trigo, Celeste não conseguia parar de sorrir quando voltou ao meu consultório com 57 quilos, peso que nunca mais tinha tido desde os 30 e poucos anos. Tinha perdido 25 quilos e 30 centímetros de cintura, que passara de 97,5 centímetros para 67,5 centímetros. Ela não só cabia novamente em roupas tamanho 40, mas também já não se sentia constrangida em seus contatos sociais no mundo das artes. Não havia mais necessidade de esconder sua flácida barriga de trigo por baixo de camadas de roupas ou batas soltas. Ela podia usar seu vestido de coquetel mais justo com orgulho, sem nenhum sinal de barriga de trigo. Estudos realizados na década de 1980 e que continuaram desde então revelam que, quando produtos feitos com farinha de trigo branca, processada, são substituídos por produtos feitos com farinha de trigo integral, ocorre uma redução na incidência de câncer de cólon, de doenças cardíacas e de diabetes. Isso é, de fato, uma verdade indiscutível. De acordo com os critérios dietéticos de aceitação geral, se alguma coisa nociva, a farinha branca, for substituída por alguma coisa menos nociva, a farinha integral, conclui-se que um monte dessa coisa menos nociva deve fazer muito bem para quem a consome.
Por esse raciocínio, se cigarros com alto teor de alcatrão são nocivos e cigarros com baixo teor de alcatrão são menos nocivos, montes de cigarros com baixo teor de alcatrão deveriam ser ótimos para o fumante. Uma analogia imperfeita, talvez, mas que ilustra o raciocínio falho usado para justificar a proliferação de grãos em nossa dieta. Acrescente-se a isso o fato de que o trigo foi submetido a extensas alterações pela engenharia genética agrícola, e você terá chegado à fórmula para criar uma nação de gordos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e outros formadores de opinião oficiais dizem que mais de 2/3 dos norte-americanos têm sobrepeso ou estão obesos, porque somos sedentários e comilões. Ficamos sentados sobre nossos traseiros gordos, assistindo a um excesso de reality shows na TV. Passamos tempo demais online e não nos exercitamos. Bebemos um excesso de refrigerantes e comemos em demasia fast food e petiscos nada saudáveis. Aposto que você não vai conseguir comer um só. Sem dúvida, estes hábitos são lamentáveis, que acabarão por prejudicar nossa saúde. Mas muitas pessoas que encontro me dizem que seguem as diretrizes nutricionais oficiais, a sério. Evitam junk food e fast food. Exercitam-se por 1 hora todos os dias, mas, ainda assim, engordam cada vez mais. Muitos seguem as orientações estabelecidas pela Pirâmide Alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que recomenda de 6 a 11 porções de grãos por dia, das quais seria melhor se 4 ou mais fossem de grãos integrais. Pela Associação Norte-Americana de Cardiologia, pela Associação Norte-Americana de Dietética ou pela Associação Norte-Americana de Diabetes. Qual a pedra angular de todas essas diretrizes nutricionais? Comam mais grãos integrais saudáveis. Essas organizações estariam em conluio com os tritritores e as empresas de sementes e produtos agrícolas? A questão não é só essa. Comam mais grãos integrais saudáveis. É realmente apenas o corolário do movimento Cortem a Gordura, adotado pelo setor médico na década de 1960. Com base em observações epidemiológicas que sugeriam que a ingestão de elevadas quantidades de gordura na dieta estava associada a altos níveis de colesterol e risco de doenças cardíacas. Os norte-americanos foram aconselhados a reduzir a ingestão de gorduras totais e gorduras saturadas. Alimentos preparados com grãos integrais vieram compensar a carência de calorias decorrente do consumo reduzido de gorduras. O argumento de que os cereais integrais são melhores que os brancos estimulou ainda mais a transição. As mensagens aconselhando o consumo de baixos teores de gordura e mais cereais integrais também se revelaram imensamente lucrativas para a indústria de processamento de alimentos, pois disparou uma explosão de alimentos processados, cuja produção, na maioria das vezes, exige apenas alguns centavos de ingredientes básicos. A farinha de trigo, o amido de milho, o xarope de milho rico em frutose, a sacarose e os corantes são, hoje, os principais ingredientes dos produtos que enchem as gôndolas centrais de qualquer supermercado moderno. Ingredientes não processados como verduras e legumes, carnes, o leite e seus derivados costumam ser expostos nas laterais destes estabelecimentos. O faturamento das gigantes do setor de alimentos e bebidas avolumou-se. Somente a Kraft gera atualmente 48,1 bilhões de dólares em receitas anuais, um aumento da ordem de 1.800% desde fins das décadas de 1980. Uma porção substancial dessas receitas provém de salgadinhos à base de trigo e de milho. Exatamente como a característica viciante dos cigarros foi usada para criar e manter o mercado da indústria do tabaco. A presença do trigo na dieta faz o mesmo com consumidores famintos e indefesos. Da perspectiva do fabricante de alimentos, o trigo é um ingrediente perfeito para alimentos processados. Quanto mais você come, mais quer comer. Para a indústria alimentícia, a situação tornou-se ainda mais positiva,
graças ao entusiástico apoio do governo dos Estados Unidos ao maior consumo de grãos integrais saudáveis. Agarre meus pneuzinhos, as propriedades singulares da gordura visceral. O trigo aciona um ciclo de saciedade e fome, regulado pela insulina, acompanhado pelos altos e baixos da euforia e da abstinência, distorções da função neurológica e efeitos viciantes, tudo isso levando à deposição de gordura. Os picos de glicose e de insulina no sangue são responsáveis pelo aumento da deposição de gordura, especificamente nos órgãos viscerais. Com a repetição constante desse fenômeno, a deposição de gordura visceral aumenta, gerando um fígado gordo, rins gordos, um pâncreas gordo, intestinos grosso e delgado gordos, bem como a familiar manifestação superficial do acúmulo de gordura, a barriga de trigo. Até mesmo seu coração engorda, mas você não pode ver por causa das costelas. É assim que o pneu em torno de sua cintura e em torno da cintura de quem você ama corresponde à manifestação superficial da gordura visceral contida no abdômen, envolvendo os órgãos abdominais, resultante de meses a anos de ciclos repetidos de altos teores de glicose e insulina no sangue, aos quais se segue a deposição de gordura regulada pela insulina. Não se trata de deposição de gordura nos braços, nas nádegas ou nas coxas, mas da protuberância flácida que circunda o abdômen, gerada por órgãos internos gordos e salientes, o motivo exato pelo qual a perturbação do metabolismo da glicose e da insulina provoca, preferencialmente, deposição de gordura visceral no abdômen, e não no ombro esquerdo ou no alto da cabeça. É uma questão que continua a desafiar a ciência médica. A gordura nas nádegas ou nas coxas é exatamente isso. Gordura nas nádegas ou nas coxas, nem mais nem menos. Você senta sobre ela, você a espreme para poder caber nos jeans, você se queixa das marcas de celulite que ela cria. Essa gordura representa o excesso de calorias ingeridas em relação às calorias despendidas. Embora o consumo de trigo contribua para o aumento na quantidade de gordura nas nádegas e nas coxas, a gordura nessas regiões é relativamente inerte em termos metabólicos. A gordura visceral é diferente. Embora ela possa ser útil como um pneuzinho ao qual o seu parceiro ou parceira possa se agarrar, ela também possui a capacidade singular de acionar uma quantidade de fenômenos inflamatórios. A gordura visceral que enche e circunda o abdômen, do tipo barriga de trigo, é uma fábrica metabólica extraordinária, em funcionamento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. E o que ela produz são sinais inflamatórios e citocinas anormais, moléculas que atuam como hormônios realizando a comunicação entre células, como a leptina, a resistina e o fator de necrose tumoral. Quanto maior a quantidade de gordura visceral, maior a quantidade de sinais anormais liberados para a corrente sanguínea. Qualquer gordura corporal tem a capacidade de produzir outro tipo de citocina, a adiponectina, uma molécula protetora que reduz o risco de doenças cardíacas, diabetes e hipertensão. Contudo, à medida que a gordura visceral aumenta, diminui sua capacidade para produzir adiponectina protetora, por motivos ainda não esclarecidos. A combinação desses fatores, isto é, a falta da adiponectina, junto com o aumento da produção de leptina, do fator de necrose tumoral e de outros produtos inflamatórios, está por trás das respostas insulínicas anormais, do diabetes, da hipertensão e de doenças cardíacas. A lista de outras perturbações da saúde deflagrada pela gordura visceral está crescendo e agora inclui a demência senil, a artrite reumatoide e o câncer de cólon. É por isso que a circunferência da cintura tem se mostrado um poderoso instrumento de prognósticos de todas essas perturbações da saúde, bem como da mortalidade. A gordura visceral não só produz níveis anormalmente altos de sinais inflamatórios, como ela própria
com abundantes quantidades de leucócitos inflamatórios, macrófagos, é inflamada. Por meio da circulação portal hepática, que drena o sangue do trato intestinal, as moléculas endócrinas inflamatórias produzidas pela gordura visceral desembocam diretamente no fígado, que por sua vez responde, produzindo mais uma sequência de sinais inflamatórios e proteínas anormais. Em outras palavras, em nosso corpo, nem todas as gorduras são iguais. A gordura da barriga de trigo é uma gordura especial. Ela não é simplesmente um depósito passivo para as calorias de pizzas em excesso. Ela é, de fato, uma glândula endócrina, muito semelhante à sua tireoide ou a seu pâncreas, ainda que seja uma glândula endócrina muito grande e ativa. Que ironia! Vovó estava certa. 40 anos atrás, quando dizia que alguém com sobrepeso tinha um problema de glândulas. Diferentemente de outras glândulas endócrinas, a glândula endócrina da gordura visceral não joga limpo, mas segue regras exclusivas que prejudicam a saúde do corpo. Portanto, uma barriga de trigo não causa apenas uma aparência desagradável, ela também é assustadoramente prejudicial à saúde. O barato da insulina. Por que o trigo é muito pior que outros alimentos para o problema do excesso de peso? O fenômeno indispensável para acionar o crescimento da barriga de trigo é a elevação do nível de açúcar, glicose no sangue, que, por sua vez, provoca a elevação do nível de insulina. A insulina é liberada pelo pâncreas em resposta à presença de glicose na corrente sanguínea. Quanto maior a quantidade de glicose, mais insulina deve ser liberada para passar a glicose para o interior das células corporais. Por exemplo, as células dos músculos ou do fígado. Quando a capacidade do pâncreas de produzir insulina em resposta ao aumento da quantidade de glicose no sangue é ultrapassada, desenvolve-se diabetes. Mas você não precisa ser diabético para ter altos níveis de glicose e de insulina na corrente sanguínea. Quem não é diabético pode apresentar facilmente os níveis elevados de glicose necessários para cultivar sua própria barriga de trigo. Em particular, porque os alimentos feitos com trigo são prontamente convertidos em açúcar. A elevação do nível de insulina no sangue provoca a deposição de gordura visceral, método pelo qual o corpo armazena o excesso de energia. Quando a gordura visceral se acumula, a enxurrada de sinais inflamatórios que ela produz faz com que os tecidos, como o tecido muscular e o hepático, reajam menos à insulina, o que é denominado resistência à insulina. Isso significa que o pâncreas precisa produzir quantidades cada vez maiores de insulina para metabolizar os açúcares. Com o tempo, segue-se um círculo vicioso de aumento da resistência à insulina, aumento da produção de insulina, aumento da deposição de gordura visceral, aumento da resistência à insulina e assim por diante. Há já 30 anos, os nutricionistas estabeleceram o fato de que o efeito do trigo na elevação do nível de glicose no sangue é maior do que o do açúcar comum. Como vimos, o índice glicêmico, ou IG, é usado pelos nutricionistas para aferir quantos níveis de glicose no sangue sobem nos 90 a 120 minutos após a ingestão de um alimento. Por essa medida, o pão de trigo integral tem um IG de 72, enquanto o IG do açúcar comum, açúcar de mesa, é de 59. Embora alguns laboratórios tenham obtido valores mais altos, que chegaram a 65. Em comparação, o feijão tem um IG de 51, o grapefruit de 25, enquanto alimentos que não contêm carboidratos, como o salmão e as nozes, têm IG de praticamente zero. Quando comemos esses alimentos, não ocorre alteração no nível de glicose do sangue. Na realidade, com raras exceções, poucos alimentos têm um IG tão alto quanto os elaborados com trigo. Se excluirmos as frutas secas, como tâmaras e figos, que são ricas em açúcar, os únicos outros alimentos que têm o IG tão alto quanto o do trigo são âmidos secos, pulverizados,
como o amido de milho, o amido de arroz, a fécula de batata e a fécula de tapioca. Vale ressaltar que esses são os mesmos carboidratos muitas vezes usados para preparar alimentos sem glúten. Falaremos mais sobre esse assunto adiante. Como o carboidrato do trigo, a amilopectina A, extraordinariamente digerível, causa uma elevação no nível glicêmico maior que praticamente qualquer outro alimento, mais que uma barra de doce recheada, que o açúcar comum ou que um sorvete. Ele também aciona a liberação de uma maior quantidade de insulina. Quanto mais amilopectina A, mais alto o nível de glicose no sangue, mais alto o nível de insulina. Maior a deposição de gordura visceral e maior a barriga de trigo. Acrescente a inevitável queda no nível de glicose no sangue, hipoglicemia, que é a consequência natural dos altos níveis de insulina. E você verá por que, à medida que o corpo tenta se proteger dos perigos da queda no nível de glicose, em geral, o resultado é uma fome incontrolável. Você fica louco à procura de alguma coisa para comer, algo que faça o nível de glicose subir novamente, e o ciclo é acionado mais uma vez, repetindo-se de 2 em 2 horas. Agora inclua no cálculo a resposta de seu cérebro aos efeitos eufóricos provocados pela exorfina derivada do trigo. E seu potencial para provocar uma síndrome de abstinência, caso você não consiga a próxima dose. E não será nenhuma surpresa que a barriga de trigo em torno de sua cintura continue a crescer sem parar. Lingerie masculina é no segundo andar. A barriga de trigo não é apenas uma questão de estética, mas um fenômeno com consequências reais para a saúde. Além de produzir hormônios inflamatórios como a leptina, a gordura visceral é também uma fábrica produtora de estrogênio em ambos os sexos. Aquele mesmo estrogênio que desenvolve características femininas como o alargamento dos quadris e o crescimento dos seios em garotas no início da puberdade. Até a menopausa, as mulheres adultas apresentam altos níveis de estrogênio. O excesso de estrogênio produzido pela gordura visceral, porém, aumenta consideravelmente o risco de câncer de mama, já que níveis elevados desse hormônio estimulam o tecido mamário. Em consequência disso, na mulher, o aumento da gordura visceral está associado a um risco até 4 vezes maior de câncer de mama. O risco do câncer de mama em mulheres na menopausa, com a gordura visceral de uma barriga de trigo, é 2 vezes maior que o das mulheres magras, sem barriga de trigo, na mesma fase da vida. É incrível que, apesar dessa ligação evidente, nenhum estudo tenha investigado os resultados de uma dieta sem trigo para a eliminação da gordura visceral da barriga de trigo e seu efeito sobre a incidência de câncer de mama. Se simplesmente ligássemos os pontos, poderíamos prever uma redução acentuada no risco. Os homens, por terem apenas uma fração íntima do estrogênio das mulheres, são sensíveis a qualquer coisa que aumente os níveis desse hormônio. Quanto maior a barriga de trigo nos homens, mais estrogênio é produzido pelo tecido adiposo visceral. Como o estrogênio estimula o crescimento do tecido mamário, níveis elevados de estrogênio podem causar o desenvolvimento de mamas maiores, as temidas mamas masculinas, peitos caídos ou, para os profissionais da saúde, ginecomastia. Os níveis do hormônio prolactina também podem ficar até 7 vezes maiores por causa da gordura visceral. Como o nome sugere, prolactina significa estimulante da lactação. Altos níveis de prolactina estimulam o crescimento do tecido mamário e a produção de leite. Em um homem, mamas aumentadas, portanto, não são apenas a constrangedora característica física da qual seus sobrinhos irritantes zombam, mas a prova física de que os níveis de estrogênio e prolactina estão altos em decorrência da fábrica de hormônios e inflamações pendurada em torno de sua cintura. Uma verdadeira indústria tem se desenvolvido para ajudar os homens envergonhados de seus peitos aumentados. Está havendo um crescimento explosivo de cirurgias de redução de mamas masculinas, que se alastra pelo país inteiro em alta progressão. Outras soluções incluem roupas especiais, coletes de compressão e programas de exercícios. Talvez o Kramer, da série Seinfeld,
não estivesse assim tão maluco quando inventou o sutiã masculino. Aumento de estrogênio, câncer de mama, mamas masculinas, tudo isso vem daquele saco de bédias compartilhado no escritório. A doença celíaca, um laboratório para a perda de peso. Como salientado anteriormente, a única enfermidade a qual o trigo foi conclusivamente relacionado é a doença celíaca. Aconselha-se aos celíacos que removam os produtos de trigo de sua dieta, para evitar o desenvolvimento de todos os tipos de complicações desagradáveis da doença. O que a experiência deles pode nos ensinar sobre os efeitos da eliminação do trigo? Na verdade, há pérolas abandonadas de importantes lições para a perda de peso, que podem ser recolhidas nos estudos clínicos com pacientes celíacos que deixaram de comer alimentos contendo glúten do trigo. A falta de valorização da doença celíaca entre os médicos, associada a muitas manifestações incomuns da doença, por exemplo, fadiga ou enxaquecas sem sintomas intestinais, representa uma demora média de 11 anos, desde o início dos sintomas até o diagnóstico. Os celíacos podem, portanto, no momento de seu diagnóstico, apresentar um estado de grave desnutrição em decorrência da absorção deficiente de nutrientes. Isso se aplica especialmente a crianças portadoras da doença celíaca, que quase sempre estão abaixo do peso e apresentam um desenvolvimento abaixo do normal para a idade. Alguns celíacos chegam a definhar nitidamente antes que a causa de sua doença seja determinada. Um estudo de 2010 da Universidade de Colômbia, com 369 pessoas portadoras de doença celíaca, registrou 64 participantes, 17,3%, com um incrível índice de massa corporal de 18,5 ou menos. Um IMC de 18,5 numa mulher com 1,62 m de altura equivale a um peso de 47,5 kg, ou 59,4 kg num homem de 1,77 m de altura. Anos de absorção insuficiente de nutrientes, agravada por diarreias frequentes, deixam muitos pacientes celíacos com o peso abaixo do normal, desnutridos e lutando para manter o peso. A remoção do glúten de trigo da dieta afasta o agente agressor que destrói a camada de revestimento interno do intestino. Com a regeneração dessa camada do intestino, torna-se possível uma melhor absorção de vitaminas, minerais e outros nutrientes, e o peso começa a aumentar com o restabelecimento da nutrição. Esses estudos registram o ganho de peso devido à remoção do trigo da dieta por pacientes celíacos, desnutridos e com peso abaixo do normal. Por esse motivo, a doença celíaca é tradicionalmente considerada uma afecção de crianças e adultos muito debilitados. Entretanto, estudiosos da doença celíaca observam que, ao longo dos últimos 30 ou 40 anos, são cada vez mais frequentes pacientes recém-diagnosticados com a doença celíaca com sobrepeso ou obesos. Uma tabulação recente de 10 anos de pacientes celíacos recém-diagnosticados revelou que 39% estavam com sobrepeso, IMC de 25 a 29,9, e 13% estavam obesos, IMC maior ou igual a 30. De acordo com essa estimativa, portanto, mais da metade das pessoas atualmente diagnosticadas com a doença celíaca está obesa ou com sobrepeso. Se nos concentrarmos apenas nas pessoas com sobrepeso que não estão gravemente desnutridas no momento do diagnóstico, os pacientes celíacos, de fato, perdem peso substancialmente quando eliminam o glúten do trigo da dieta. Um estudo conjunto da Clínica Mayo e da Universidade de Iowa acompanhou 215 pacientes celíacos após a eliminação do glúten do trigo da dieta e computou uma perda de 12,3 kg de peso nos 6 primeiros meses nos pacientes que estavam obesos no início do estudo. No estudo da Universidade de Colômbia, citado anteriormente, em um ano, a eliminação do trigo reduziu pela metade a frequência de obesidade, sendo que mais de 50% dos participantes
que apresentavam um IMC inicial na faixa de sobrepeso, de 25 a 29,9, perderam em média 11,7 quilos. O Dr. Peter Green, principal gastroenterologista nesse estudo e professor de clínica médica na Universidade de Colômbia, especula: não está claro se a redução de calorias ou algum outro fator presente na dieta, o responsável pela perda de peso na dieta sem glúten. Considere tudo o que você já aprendeu e responda: não está claro que a eliminação do trigo a explicação para a perda de peso fora do comum? Observações semelhantes foram feitas com crianças. Crianças celíacas que eliminam o glúten de trigo da dieta ganham músculos e retomam o crescimento normal, mas também apresentam menos massa gorda em comparação com crianças não celíacas. Acompanhar mudanças de peso em crianças é complicado, pelo fato de elas estarem em crescimento. Outro estudo mostrou que 50% de crianças celíacas obesas se aproximavam do IMC normal com a eliminação do glúten do trigo da dieta. O que torna esse resultado incrível é que, além da remoção do glúten, a dieta para pacientes celíacos não tem outras restrições. Não se tratava de programas elaborados com o objetivo de perder peso. Deveriam apenas eliminar o glúten e o trigo da dieta. Não havia contagem de calorias nem controle de porções, exercícios ou qualquer outro método para perder peso. Bastava eliminar o trigo. Não houve prescrição alguma quanto ao teor de carboidratos ou gorduras, apenas a eliminação do glúten do trigo. Isso quer dizer que algumas pessoas incorporaram à dieta alimentos sem glúten, como pães, bolinhos e biscoitos, que causam ganho de peso, às vezes impressionante. Como veremos mais adiante, se você tem o objetivo de perder peso, é importante não substituir um alimento que aumenta o peso, o trigo, por uma coleção de outros alimentos que também fazem isso, mesmo sem conter glúten. Em muitos programas nutricionais sem glúten, estimula-se, de fato, o consumo de alimentos sem glúten. Apesar dessa prescrição equivocada de dieta, a verdade permanece. Pacientes celíacos com sobrepeso apresentam uma acentuada perda de peso com a eliminação do glúten do trigo. Pesquisadores que realizam esses estudos, embora suspeitem de outros fatores, nunca sugerem a possibilidade de que a perda de peso tenha como causa a eliminação de um alimento cujo consumo provoca um extraordinário ganho de peso, ou seja, o trigo. O que é interessante é que esses pacientes apresentam uma ingestão calórica substancialmente menor quando estão numa dieta sem glúten, em comparação com pessoas que não estão numa dieta sem glúten, muito embora não haja restrições a outros alimentos. A ingestão calórica diária medida foi 14% menor em dietas sem glúten. Outro estudo conclui que pacientes celíacos que aderiram rigorosamente à eliminação do glúten da dieta consumiram 418 calorias a menos por dia do que pacientes celíacos que se recusaram a fazê-lo, isto é, que permitiram que o glúten do trigo permanecesse em sua dieta. Para alguém cuja ingestão calórica é de 2.500 calorias, isso representaria uma redução de 16,7% na ingestão calórica. Adivinhe o que isso faz com o peso? Numa atitude sintomática da tendenciosidade dos dogmas nutricionais convencionais, os pesquisadores no primeiro estudo rotulam de desequilibrada a dieta seguida pelos participantes que se recuperaram da doença celíaca, uma vez que não continha massas, pães ou pizzas, mas incluía outros alimentos naturais errados. Sim, eles disseram isso mesmo, como carne, ovos e queijo. Em outras palavras, os pesquisadores evidenciaram o valor de uma dieta sem trigo que reduz o apetite e exige a substituição de calorias por alimentos de verdade, sem que essa fosse sua intenção, e mesmo sem perceber que fizeram isso. Um recente levantamento abrangente da doença celíaca, por exemplo, elaborado por 2 especialistas altamente respeitados, não faz menção alguma à perda de peso
devido à eliminação do glúten da dieta. Mas isso está bem ali nos dados, claro como o sol. Livre-se do trigo e elimine os quilos a mais. Nesses estudos, os pesquisadores também costumam descartar a perda de peso resultante de dietas sem trigo e sem glúten, atribuindo a essa perda a falta de variedade na alimentação, em vez de atribuí-la à eliminação do trigo em si. Como você verá mais adiante, não ocorre falta de variedade na dieta com a eliminação do trigo. Existe uma abundância de outros alimentos que permanecem disponíveis num estilo de vida sem trigo. Talvez seja a ausência de exorfinas, a interrupção do ciclo glicose-insulina que aciona a fome, ou algum outro fator, mas a verdade é que a eliminação do trigo da dieta reduz a ingestão calórica diária em 350 a 400 calorias, sem que se faça nenhuma outra restrição quanto a calorias, gorduras, carboidratos ou tamanho de porções. Nada de pratos menores, maior tempo mastigando ou pequenas refeições frequentes. Basta banir o trigo de sua mesa. Não há motivo para acreditar que a perda de peso com a eliminação do trigo da dieta seja específica para os pacientes da doença celíaca. Ela se aplica a pessoas com sensibilidade ao glúten e a pessoas sem sensibilidade ao glúten. Por isso, quando extrapolamos a eliminação do glúten para pessoas que não têm doença celíaca, como eu fiz com milhares de pacientes, observamos o mesmo fenômeno, uma perda de peso extraordinária e imediata, semelhante à que é observada na população de celíacos obesos. Elimine a barriga de trigo. 5 quilos em 2 semanas. Eu sei, parece mais um comercial de televisão alardeando o mais recente truque para perder peso rapidamente. Mas eu vi isso acontecer repetidas vezes. Basta eliminar o trigo sob todas as suas inúmeras formas e os quilos irão desaparecendo, muitas vezes chegando quase a meio quilo por dia, sem truques, sem prescrições de refeições, sem fórmulas especialmente preparadas, sem bebidas para substituir refeições e sem a necessidade de regimes de desintoxicação. É evidente que você só pode perder peso tão depressa por um período determinado, ou acabaria virando pó. Mas a velocidade inicial de perda de peso pode ser impressionante, igualando-se a que você poderia obter com um jejum direto. Considero esse fenômeno fascinante, porque a eliminação do trigo geraria uma perda de peso tão rápida quanto a inanição. Imagino que seja uma combinação da interrupção do ciclo de glicose-insulina, deposição de gordura, com a redução natural da ingestão calórica resultante da eliminação do trigo. Mas já vi isso acontecer repetidas vezes em meu consultório. A eliminação do trigo costuma fazer parte de dietas de baixo teor de carboidratos. É cada vez maior o número de estudos clínicos que mostram as vantagens das dietas de baixo teor de carboidratos para a redução de peso. Na realidade, de acordo com minha experiência, o sucesso das dietas de baixo teor de carboidratos decorre principalmente da eliminação do trigo. Reduz a ingestão de carboidratos e necessariamente você reduziu a ingestão de trigo. Como o trigo domina a dieta da maioria dos adultos modernos, remover o trigo remove a maior fonte de problemas. Já presenciei também o fracasso de dietas de baixo teor de carboidratos, nas quais a única fonte de carboidratos que permaneceu foram os produtos que continham trigo. Sem dúvidas, o açúcar e outros carboidratos também devem ser considerados. Em outras palavras, se você eliminar o trigo, mas beber refrigerantes açucarados e comer barras recheadas e salgadinhos de milho todos os dias, estará anulando a maior parte do benefício de perda de peso resultante da eliminação do trigo. Entretanto, a maioria dos adultos já sabe que evitar refrigerantes gigantes e sorvetes é uma parte necessária do esforço de perder peso. Evitar o trigo é que parece antinatural. A eliminação do trigo é uma estratégia extraordinariamente subestimada para uma perda de peso rápida e duradoura, especialmente para a eliminação da gordura visceral.
Já testemunhei o efeito da diminuição da barriga de trigo milhares de vezes. Elimina-se o trigo e o peso cai rapidamente, sem esforço, muitas vezes chegando a 20, 30, 45 quilos ou mais ao longo de um ano, dependendo de qual era o excesso de peso no início do processo. Somente entre os 30 últimos pacientes de minha clínica que eliminaram o trigo da dieta, a média da perda de peso foi de 12 quilos ao longo de 5 meses e 18 dias. O espantoso no que diz respeito à eliminação do trigo é que, ao remover esse alimento que deflagra o apetite e o comportamento compulsivo, você cria uma relação totalmente nova com a comida. Você passa a comer porque precisa de alimento para suprir sua necessidade fisiológica de energia, não porque esteja com algum ingrediente estranho no corpo, acionando seus botões do apetite, estimulando seu apetite e o impulso de comer cada vez mais. Você descobrirá que mal se interessa pelo almoço ao meio-dia, evita sem esforço o balcão da padaria no mercado e recusa sem pestanejar as rosquinhas fritas no café do escritório. Você se livrará do desejo incontrolável causado pelo trigo por mais, sempre mais e mais. Faz todo sentido. Se você se abstiver de alimentos que acionam respostas exageradas de glicose e insulina no sangue, eliminará o ciclo de saciedade momentânea e fome. Eliminará a fonte alimentar de endorfinas causadoras de dependência. Ficará mais satisfeito com menos. O excesso de peso vai desaparecendo e você volta ao peso apropriado em termos fisiológicos. Você perde o estranho e desagradável pneu em torno do abdômen. Pode dizer adeus à sua barriga de trigo. Viva sem glúten, mas não coma alimentos sem glúten. Como assim? O glúten é a principal proteína do trigo e, como já expliquei, é responsável por alguns dos efeitos adversos do consumo do trigo, mas não por todos. O glúten é o culpado pelas lesões inflamatórias que atingem o trato intestinal na doença celíaca. Portadores da doença celíaca devem evitar meticulosamente os alimentos que contenham glúten. Isso significa eliminar o trigo da dieta, assim como todos os grãos que contêm glúten, como a cevada, o centeio, a espelta, o triticale, o kamut e talvez a aveia. Os celíacos costumam procurar alimentos sem glúten, que imitam produtos que contêm trigo. Uma verdadeira indústria desenvolveu-se para satisfazer os desejos dessas pessoas por alimentos sem glúten, desde o pão sem glúten até bolos e sobremesas sem glúten. Com 47 quilos a menos, faltam 9. Quando conheci Geno, ele tinha aquele ar conhecido, pálido, cansado, quase indiferente. Com 1,77 m de altura, seus 145 quilos incluíam uma considerável barriga de trigo que se derramava sobre o cinto. Geno veio se consultar comigo em busca de uma opinião sobre um programa de prevenção de doença coronária, movido pela preocupação com um resultado anormal em um exame do coração que indicava a presença de placa aterosclerótica nas coronárias e o risco em potencial para um ataque cardíaco. Como esperado, a circunferência da cintura de Geno se fazia acompanhar de múltiplos resultados metabólicos anormais, entre eles altos níveis de glicose no sangue, que estavam bem na faixa correspondente ao diabetes, altos níveis de triglicerídeos, baixo nível de colesterol HDL. Todos esses fatores contribuíam para sua placa coronária e seu risco de doença cardíaca. De algum modo conseguia atrair sua atenção. Apesar de sua atitude aparentemente indiferente, acredito que tenha ajudado o fato de eu ter recrutado o auxílio de sua principal cozinheira e compradora de alimentos, sua mulher. De início, ele ficou intrigado com a ideia de eliminar todos os grãos integrais saudáveis, entre eles suas queridas massas, substituindo por todos os alimentos que ele considerava proibidos, como castanhas, óleos, ovos, queijos e carnes. 6 meses depois, Geno voltou ao meu consultório. Acho que não seria exagero dizer que ele passara por uma transformação.
Alerta, atento e sorridente, Geno contou-me que sua vida tinha mudado. Tinha perdido não só incríveis 29 quilos e 35 centímetros da cintura naqueles 6 meses, mas tinha também recuperado a energia da juventude, voltando a ter vontade de confraternizar com amigos e viajar com a mulher, caminhar e andar de bicicleta ao ar livre, tendo um sono mais profundo, tudo aliado a um otimismo recém-redescoberto. E agora ele tinha resultados de exames que combinavam com isso. A glicose no sangue estava na faixa normal, o colesterol HDL tinha dobrado, os triglicerídeos tinham caído de algumas centenas de miligramas para uma faixa perfeita. Outros 6 meses depois, Geno tinha perdido mais 18 quilos e agora a balança marcava 98 quilos, um total de 47 quilos perdidos no prazo de 1 ano. Meu objetivo é chegar aos 89 quilos, o que eu pesava quando me casei, disse-me Geno. Só faltam 9 quilos, é isso, ele disse com um sorriso. Contudo, muitos alimentos sem glúten são preparados substituindo-se a farinha de trigo pelo amido de milho ou de arroz, pela fécula de batata ou de tapioca, amido extraído da raiz da mandioca. Isso é especialmente perigoso para quem estiver querendo perder 10, 15 ou mais quilos, uma vez que os alimentos sem glúten, embora não acionem a resposta imunológica nem a neurológica, como o glúten do trigo, ainda assim acionam a resposta da glicose e insulina, que faz você ganhar peso. Os produtos do trigo aumentam os níveis de glicose e de insulina no sangue mais que a maioria dos outros alimentos. Lembrem-se também de que alimentos preparados com amido de milho, amido de arroz, fécula de batata e de tapioca estão entre os poucos que aumentam o nível de glicose no sangue ainda mais que os produtos do trigo. Portanto, alimentos sem glúten não são sem problemas. Os alimentos sem glúten são a explicação provável para os celíacos com sobrepeso que eliminam o trigo da dieta, mas não conseguem perder peso. Em minha opinião, os alimentos sem glúten não têm nenhuma serventia a não ser a de um prazer eventual, já que o efeito metabólico desses alimentos difere muito pouco do obtido com o consumo de um pote de balas de goma. Portanto, a eliminação do trigo não gira apenas em torno da eliminação do glúten. Eliminar o trigo significa eliminar a amilopectina A do trigo, a forma de carboidrato complexo que, de fato, aumenta a taxa de glicose no sangue mais que o açúcar comum e as barras de doces recheadas. Mas você não vai querer substituir a amilopectina A pelos carboidratos de rápida absorção do amido de arroz, do amido de milho, da fécula de batata e da fécula de tapioca. Em suma, não substitua as calorias do trigo pelos carboidratos de rápida absorção, que acionam a insulina e a deposição de gordura visceral. E se seguir uma dieta sem glúten, evite alimentos sem glúten. Mais adiante, examinarei as particularidades da eliminação do trigo. Como lidar com tudo o que isso envolve, desde a escolha de alimentos saudáveis para a substituição até a síndrome de abstinência do trigo. Minha perspectiva é de dentro das trincheiras, pois presenciei os esforços bem-sucedidos de milhares de pessoas. Antes de passarmos aos detalhes da eliminação do trigo, porém, vamos falar sobre a doença celíaca. Mesmo que você não tenha essa doença devastadora, compreender o que a causa e como pode ser curada lhe proporciona uma estrutura conceitual útil para pensar sobre o trigo e seu papel na dieta humana. Além de nos dar aulas sobre a perda de peso, a doença celíaca pode fornecer outros insights úteis para a saúde das pessoas não afetadas por ela. Então, trate de largar esse rocambole de canela e vamos conversar sobre a doença celíaca.